Olá, galera, tudo bem? O motivo de eu estar aqui é para a gente lançar na web os casos clínicos na web, conversando com os nossos colegas e alunos. Tivemos essa ideia, além da ideia que a gente já colocou em prática, que é a biomecânica na web. E o motivo de eu estar aqui é para falar de um caso clínico, um retratamento de uma paciente que apresenta basicamente um perfil facial F2, de acordo com a filosofia de diagnóstico Nine Faces. Nada mais é do que maxila e mandíbula normais. Então, ela se enquadra no grupo de protocolo de tratamento do grupo verde, e o diagnóstico e planejamento que nós vamos adotar é a análise facial e a análise da teleradiografia com todas as documentações ortodônticas requeridas. Aqui nós temos a paciente descontente basicamente com o perfil de face, né? Ela acreditava que o perfil dela era muito biprotruso, que ela era muito bicuda nesse aspecto, do ponto de vista labial, e aí tinha uma inclinação muito grande dos incisivos, tanto superiores quanto inferiores. Ela relata que no início do primeiro tratamento que ela realizou, ela apresentava apinhamento e a ortodontista realizou um tratamento com os brackets autoligados, mas porém com protocolo de tratamento sem extrações. Isso fez com que a paciente tivesse um bom alinhamento dentário, porém com inclinações indesejadas, com inclinações inadequadas do ponto de vista funcional e estético. Então, era essa a condição bucal, né? Classe 1 de canino, classe 1 de molares, porém a inclinação dos incisivos bem acentuada, né? Então, aqui a paciente buscou o tratamento. Aqui, então, está o resumo do diagnóstico e plano de tratamento, né? De acordo com a nossa filosofia, na classificação sagital, nós vemos uma face F2, em que a maxila está normal e a mandíbula também, assim como no vertical, né? Tanto na análise facial quanto no diagnóstico cefalométrico. O tratamento compreendeu, basicamente, extração de 4 pré-molares, com retração utilizando a mecânica de alças e não a mecânica de deslize. A paciente optou por brackets de porcelana, e isso faz com que na mecânica de deslize ocorra um maior atrito em relação aos brackets de metal. Então foi uma escolha nossa, né, utilizar os fios Mershon Looping da Ortho Organizer. É um fio que eu utilizo há muito tempo e sempre tive muito sucesso nas mecânicas com fechamento de espaço em casos de extração. Aqui foi realizado, então, a pré-ativação da alça em 3 milímetros, fora da boca, né, ativação extrabucal, com ativação intrabucal de em torno de 1 milímetro, né. Então, ocorre basicamente uma relação inicial de força na coroa, em que ocorre uma ligeira inclinação coronária para posteriormente ocorrer a inclinação e a translação das raízes, né? Então, nós vamos ter um movimento de retração e, em seguida, a perda de ancoragem como reação da mecânica. Então, para controlar isso, nós também utilizamos um elástico de classe 2, como vocês estão vendo aí na figura, de modo que esse elástico ele pode ser passado na alça, tá? Então, é um fio bem versátil e a gente utiliza bastante como método de retração. Para falar um pouquinho sobre esses fios, nós já lançamos, né, o vídeo de como realizar a ativação das alças Mershon Loop. Esse vídeo está no Facebook, Biomecânica na Web, beleza? Então esses são os fios, eles têm várias medidas e vocês podem comprar isso no Ortho Organizer, basta você medir a relação de canino a canino nos pacientes, no modelo de gesso, e aí você solicitar qual seria o fio indicado para o caso que você se dispõe a tratar na mecânica com extrações. Para finalizar, né, realizamos o reajuste, o término do fechamento de algum espaço que possa ter sobrado, claro, com fio retangular 19 por 25 de aço, e o final da paciente foi chegado a esse aspecto, em torno aí de 2 anos de tratamento,
A paciente ficou muito satisfeita com a inclinação dos incisivos, um selamento labial harmônico, passivo, valorizando o mento da paciente. Na foto lateral sorrindo, valorizou muito a região inferior da face e com, claro, o principal, a inclinação dos incisivos de maneira adequada, né? Então aqui o resultado final, mostrando a relação de caninos em classe 1, linha média coincidente, paciente sem sobremordida, então aqui a gente chama de correção em 3D, correção no aspecto sagital, vertical e transversal, de modo que também foi feito todos os ajustes do ponto de vista funcional, guias de canino, protrusiva, lateralidade, ajustes em cêntrica e MH. Então aqui, o final, a gente utilizou uma contenção placa encapsulada de 1 milímetro no arco superior até segundo molar, e no inferior a gente utilizou a contenção 4x4, já que alguns trabalhos mostram a recidiva, a abertura de espaço no espaço das extrações. Então é importante incluir o pré-molar, em vez de fazer um 3x3, utilizar um 4x4, beleza? Então aqui o antes e o depois da paciente, né? Dá para ver bastante a diferença em relação à inclinação dos incisivos e a relação do perfil, tanto frontal, sorrindo e lateral. Então aqui o antes da paciente, o depois, e ela reinserida aí na sociedade com o sorriso que ela sempre quis, né? No seu casamento e também na sua vida pessoal. Os próximos casos clínicos que nós abordaremos será no grupo amarelo, em que existe discrepância de pelo menos uma base óssea. Tá bom, pessoal? Então, aguardo que vocês curtam o nosso vídeo, entrem no nosso site www.ninefaces.com.br e também nas nossas redes sociais. Eu tenho o Instagram, Eduardo Franco 80, o Facebook também, Eduardo Franco, e vocês podem acompanhar a nossa página Nine Faces também no Facebook. Um abraço, até lá, galera!